Olá, aqui é o professor Álvaro. Então vamos iniciar nossas aulas de microbiologia e imunologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que são características principais das células bacterianas. Antes disso, só lembrar que essa aula vai estar postada no YouTube, né, no meu canal, e o link vai estar acessível para vocês pelo mentor, tá? Obrigado. Então vamos lá. Então a gente, antes de entrar de cheio, falar sobre essa questão das células bacterianas, a gente tem que entrar a entender e tentar refletir sobre algumas questões que a gente vai fazer. A primeira, né, se a gente está falando de células bacterianas, que são células bacterianas? Primeiro, né? No caso, como você reconhece uma bactéria de outro tipo de microorganismo? Seja, né, um vírus ou uma própria célula eucariótica. Lembrando, né, que as bactérias são células procariontes. Né? Então, lembrando tudo, né, tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Nós sabemos, né, que ela é um microorganismo, tá? Então, esse microorganismo, no caso, pode ser avaliado, né, no caso, e tipificado conforme o tamanho, conforme a forma, a composição que tem essa célula procarionte ou célula eucariótica. E no final, depois de ter falado um monte dessas coisinhas, a gente chega, né, naquela dúvida que mata. O que é um microorganismo, então? Né? Como o próprio nome fala, né, microorganismo é um ser vivo pequeno, micro, tá? Então é bem menor. Lembrando de quando a gente fala desse tipo de células, para fazer uma rápida divisão, né, classificação, que temos três tipos de células: a célula vegetal, a célula animal e a própria célula bacteriana. As duas primeiras, elas são do tipo eucarióticas, ou eucarionte. Por que chama eucarionte? Porque elas possuem núcleo e são estruturas mais complexas. Se a gente compara com as células bacterianas, que elas são procariontes e elas não possuem núcleo, elas têm todo o seu material genético, né, numa fina estrutura, uma membrana nucleoide, que a gente vai falar dela também, tá? Só para lembrar e posicionar conforme for. Aí então, dentro daquelas questões que nós estávamos falando, né, do tamanho dela. Aí você pergunta, essas três células, elas têm tamanhos parecidos? Elas são iguais? Uma é maior, uma é menor? A célula bacteriana é maior ou menor? Para isso, a gente precisa entender, fazendo, né, uma lembrança, no caso, como a gente mede e sabe o tamanho para fazer, para não te falar, né, o quanto o dado exato. Então a gente precisa saber, fazendo uma comparação. A primeira, você pega uma agulha, sabe, agulha de injeção, como a gente está mostrando aqui, né, na imagem, né, e você pega a ponta. Veja, já é pequeno. A gente faz um aumento dela. Então você pensa na ponta da agulha. Isso aqui está mostrando imagens que elas são feitas por, no caso, microscopia eletrônica de varredura. Então está mostrando como é que é o tamanho delas. Aqui no caso a ponta da agulha que mostramos, essa primeira aqui, está mostrando que essa ponta da agulha ela tem um comprimento de 1 milímetro. E a gente pega a ponta, estamos mostrando aqui, e fazemos novamente o que? Uma microscopia de varredura, e mostramos que mesmo assim você consegue observar que ela já tem a quinta parte de 1 milímetro. Então observa que você começa a observar algumas estruturas presentes nessa ponta. Aí a gente pega novamente outra região menor e a gente observa que na mesma ponta, né, no caso da agulha, e tendo, né, no caso, uma medição de uma vigésima parte de um milímetro, podemos observar que tem colônias mostrando, né, de células presentes. E se a gente fazer novamente, outra vez, no caso, outra nova microscopia, já falando 100 vezes, 100 partes de 1 milímetro, nós podemos identificar claramente essas células bacterianas.
Então elas parecem que são menores, e elas serão menores que no caso que as células eucariontes? Sim, na verdade é, tá? Mas para a gente quantificar o tamanho dessa célula bacteriana, né, normalmente a gente faz, né, uma tabela, como estamos mostrando nessa figura aqui, na qual você avalia, né? A maioria, no caso das células bacterianas, elas se encontram-se entre 1 micrômetro a 100 micrômetros. E a gente consegue até muitas vezes observar elas por microscopia de luz, tá? Mas às vezes também, né, as bactérias são bem menores, tamanho bem menor, e aí, né, basicamente, já a coisa não pode ser mais evidente. Então a gente utiliza microscopia eletrônica. Se a gente for ver as estruturas internas, né, como nós tínhamos falado, as organelas presentes. Mas então, a gente define com isso que as células bacterianas, elas são menores comparadas com que? Com as células eucariontes. Só que nem sempre é assim, tá? Tem células bacterianas que elas são bem maiores. Um exemplo desse que estamos mostrando aqui, nessa figura aqui, que é a maior bactéria descoberta, que é a Thiomargarita namibiensis, no caso que é Namíbia, né, que é o local lá uma isla lá na Ásia, na qual encontraram essa bactéria que tem um tamanho aproximado de 1 milímetro. Então você percebe qual que é o tamanho. Ela é imensamente grande, ela foge do que a gente tinha estado falando, né, dos tamanhos, que ela vai ter entre 1 micrômetro a 100 micrômetros. Então ela é extremamente maior. Esse é um caso somente, né? Obviamente não é somente ela, mas também a grande parte, quase que 90% das células bacterianas são bem menores nesse tamanho, tá? Aí a gente começa a pensar nisso, né? Porque também essas células, elas têm outras características que nós vamos estar observando. Aí a gente se planteia algumas questões importantes, como por que bactérias têm taxa de mutação maior que células eucarióticas? E aí, né, seguidamente, isso é bom ou ruim? Geralmente, no caso, é maior essa taxa de mutação, no caso, geralmente nessas bactérias, é maior do que em células eucarióticas, porque a taxa de crescimento delas é maior, no caso é superior se comparado com células eucarióticas. E isso, no caso, faz com que ela tenha uma taxa maior de mutação, que isso normalmente pode ser um benefício adaptativo, ou seja, no caso, que ela vai pegando essa adaptação conforme o ambiente. Isso é bom ou ruim? Para o hospedeiro, no caso, para o ser humano, para o animal, isso é ruim. Essas bactérias, tínhamos falado que elas são são pequenas, né? Elas são muito pequenininhas, né? Tínhamos falado entre 10 micrômetros a 100 micrômetros. E isso também a gente comparado, né, que elas têm certas vantagens. As vantagens que elas têm, que elas podem absorver mais nutrientes pelo fato de elas serem menores, isso está diretamente relacionado com área de superfície e volume, já que no caso quando uma célula aumenta seu tamanho, seu rádio diminui, que no caso de bactérias seria isso, né, basicamente. Tá? Então, células pequenas podem absorver mais nutrientes, elas crescem mais rápido. Já as células, no caso procariontes, né, bactérias são do tipo haploides e os eucariotos são diploides, então elas têm quando a gente fala haploides, tem menor quantidade de material genético, no caso. Mutantes sem haploides têm efeito imediato, né? Então por isso que a taxa também de crescimento ela é bastante acelerada em bactérias, quando comparado no caso, com células eucarióticas. As bactérias se adaptam mais rápido ao meio ambiente,
Tá? Então a capacidade de adaptação é impressionante, né? Como normalmente muitas das doenças que nós observamos, né? Tuberculose, no caso hanseníase, possuem grande diversidade metabólica, né? No caso. Outras perguntas. A forma da bactéria está relacionada com seu metabolismo, com seu ambiente ou com sua patogenicidade? Geralmente, ela não está relacionada com o metabolismo, tá? Nem com o seu ambiente. Rara vez pode estar relacionada com a patogenicidade. E isso assim são casos específicos, como a bactéria que produz a leptospirose, né? Que a gente vai estar falando. Então, essa forma da bactéria, quais são então essas formas da bactéria? Já que não influi, né? Não está relacionado, então quais são as formas das bactérias? As formas comuns das bactérias, elas podem estar em forma de coco, que são esféricas, chamadas de cocos, ou bacilos, se ela é uma forma cilíndrica. Dentro dessas que tínhamos falado esféricas, a gente tem também, no caso, as variações, né, que são as ovais, as alongadas, as achatadas. Das cilíndricas, temos, né, a forma bacilar. No caso da espiralada, né, temos essa forma que estamos observando. Tem algumas mudanças, né, que parecem ser bacilo e coco, né, são as cocobacilo. A definição da forma pode ser imprecisa, mas tende a ser característica de cada espécie. Então isso torna que é hereditário, né, uma característica hereditária. Podemos ter essa forma, mas o que também faz o conjunto, né, quando elas vão se reproduzindo mais e mais, a taxa de crescimento aumenta, como nós tínhamos falado, então isso faz ela que forme arranjos bacterianos, grupos bacterianos, que a gente chama arranjos bacterianos. E isso para fazer a divisão, porque cada bactéria ela tem um diferente tipo de arranjo bacteriano, ela vai depender, no caso, sempre no menor eixo. Essa divisão só ocorre no menor eixo. Então podemos observar aqui, conforme no caso a figura, que está mostrando, né, os diplococos, os streptococos, no caso. Tá? Também os tetracocos estamos observando em grupo de 4, os diplococos em grupo de 2, os streptos, uma cadeia, né, no caso, como podemos observar. E assim, os estafilococos já é o que? No caso, forma de um arranjo, né? No caso, parece um cacho de uva. Isso é característico do Staphylococcus, um caso, né? O Staphylococcus aureus, né? Que é uma bactéria letal, gram-positiva, e essa é a forma dela. Como que acontece? Mas formado por cocos, né? Como tínhamos falado, e forma, né? Na forma como está falando, de um cacho de uva, Staphylococcus. Tá? Aqui podemos observar aqui do lado como é a foto, no caso, por microscopia de varredura. Bem, essa divisão, já a gente está falando, né, acontece nos menores eixos. Né? Então podemos ver que o sentido que ela trabalha, né, é sempre esse. Né? Nunca vai ser do outro lado, como estamos mostrando aqui. Então sempre tem esse sentido. Tá? Então nos bacilos, no caso, tranquilo. Nos diplobacilos podemos observar. E já nos streptobacilos não, nunca vai acontecer desse jeito. Essa agregação de bacilos, eles são alinhados, né, no caso. Na forma das espiral, né, as formas espiraladas, temos as espiroquetas, no caso de uma doença bem clássica é a sífilis, né? Nos espirilos e nos vibrio cólera, né? O cólera é o caso do cólera. No caso, nas espiroquetas, né, elas são essa forma bacteriana mais espiral, muito flexível, né, o que favorece essa movimentação. Já nos espirilos, tem a forma de saca-rolha, né, são estruturas rígidas. E no víbrio, na forma de foice, né, no caso. E essa nomenclatura, no caso, dentro dessa forma e arranjo,
normalmente não deve ser confundida por gênero versus forma e arranjo, que acontece muito isso. Um exemplo claro, podemos mostrar aqui o Diplococo, tá? Na qual seu gênero é Diplococcus, seu exemplo, a Neisseria. Tá? Então, temos o Diplococo, como tínhamos falado, o Diplococcus, o gênero, exemplo, a Neisseria. O Streptococo, né? Aqueles vários, né? Uma fila, né? Streptococcus. E o bacilo, que é o Bacillus, né? Ou a Escherichia coli, todo o gênero da Escherichia, né? No caso. A E. coli é o campeão dela. Essa forma, o arranjo, né, essa vai distinguir basicamente, né, entre bacilos, cocos, espirilos, são tipos genéricos. Tá? Quando a gente fala são tipos genéricos, são as formas mais clássicas, mais habituais. E elas são representativas de um universo de variações. Porque a partir dessas formas, dos bacilos, dos cocos e dos espirilos, nasce uma quantidade diferente de novas formas de arranjo dessas bactérias. O exemplo, os bacilos podem ser curtos, longos, finos, largos. Esses três tipos são os mais comuns, né, que tínhamos falado, os bacilos, cocos e os espirilos, mais comum entre bactérias e arqueias, mas existem espécies com células filamentosas quadradas triangulares em forma de estrela, né, como até podemos mostrar na figura aqui. Portanto, morfologicamente, a gente observa, né, que a forma, o arranjo e o tamanho da bactéria, embora profundamente afetada pelo ambiente, né, e quando a gente fala isso que causa, né, problemas no ambiente, que está relacionado muitas vezes com os nutrientes, com a temperatura, com a osmolaridade do meio onde ela se encontra, agitação, etc., né? São características hereditárias, tá? São características hereditárias. A maioria, no caso, é monomórfica, ou seja, tem uma forma só, embora tenha alguns exemplos, né, que tínhamos visto que muda nas formas, mas geralmente grande parte é monomórfica, e mais algumas, né, sempre vão ser diferentes, são pleiomórficas, que possuem muitas formas. Tá? No caso, como estamos falando morfologicamente, tudo isso evolui, né? Essas células evoluem para otimizar a adaptação de uma bactéria ao seu ambiente. Então, com isso, podemos responder, né, no caso, algumas perguntas, né, que a gente tínhamos passado. A forma da bactéria está relacionada com seu metabolismo? Não. Com seu ambiente, sim, mas é um fator mais hereditário. Tá? Isso é de cada espécie, como tínhamos falado. E com a sua patogenicidade. Em alguns casos pode estar envolvido, como exemplo, né, da leptospirose provocada pela Leptospira interrogans. Até aqui, né, no caso, estamos observando essas formas, ao arranjo, quais são essas classificações, essas bactérias, que são úteis, né, no caso, quando a gente for falar de cada uma dessas bactérias, normalmente de interesse, né, para os cursos da saúde. Mas, além disso, a gente precisa entender, né, no caso, do metabolismo delas. Né? No caso, a gente faz a pergunta, né, como as bactérias acumulam nutrientes, água, proteínas? Como é seu compartimento celular? Porque nós sabemos, né, referente a outras células que a gente foi estudando, que cada célula é uma fábrica. Né? Que tipo de reações químicas ocorrem dentro de uma célula? Como as bactérias conseguem manter sua integridade, a forma, populando diferentes ambientes, diferentes temperaturas, diferentes concentrações salinas, etc. Então vamos olhar para isso, para obter respostas referente a isso, vamos a falar sobre o que? Sobre as partes, no caso, dessas bactérias. Vamos a falar sobre o seu envoltório celular.
Aí temos os componentes das células, né, que estão mostrando, né, componentes celulares dessa bactéria, né, mostrando, né, aqui as partes. E eu vou deixar esse link aqui para você observar, no caso, esse vídeo, um vídeo bem curto, na qual ele mostra rapidamente, eles fizeram um estudo, pelo menos uma criotomografia de uma bactéria, no caso, né? Na qual eles conseguiram fazer uma reconstrução 2D e 3D para mostrar as partes que a gente vai falar dessas bactérias. Tá? Então, eu faço convite para você para assistir, né, no caso, esse vídeo que é bem pequenininho, acho que se não é 3 a 4 minutos, no máximo. Então, para iniciar, vamos falar da membrana citoplasmática, tá? A membrana citoplasmática, como normalmente nós tínhamos falado em outras células, no caso eucarióticas, ela é formada por uma bicamada lipídica, que é composta por fosfolipídios, tá? Essa bicamada lipídica, né, normalmente também está composta por proteínas, que a gente pode falar são proteínas integrais, como estamos mostrando aqui, proteínas integrais, proteínas ancoradas e proteínas associadas. Essa bicamada lipídica, né, que estamos mostrando, possui também essas proteínas, né, no meio, né, da sua bicamada lipídica, tá? Que elas, no caso, elas têm um caráter ácido também, né, formadas por éster. Já no C elas não têm um caráter ácido, são naquelas regiões que tem, né, no caso. Então, essa membrana interna, no caso, essa membrana interna, como estávamos falando, ela cria uma barreira hidrofóbica, tá? Então, quando a gente fala hidrofóbica, ela que não gosta de água, tá? Ela está encarregada do transporte de íons e compostos e todavia porinas. Essa membrana interna e essa membrana externa são ricas em proteínas sensoras, o que nós tínhamos estado falando, né? Proteínas integrais, ancoradas e associadas. Como a estrutura e a composição, no caso dessa membrana citoplasmática? Ela vai ser delgada, né? 8 nanômetros, bem fina, né? Ela é de vital importância, já que ela mantém a integridade celular dessa bactéria. Ela está no meio intracelular e o meio extracelular comunica, né, entre um meio e outro. Como podemos mostrar, né, uma camada fosfolipídica. Temos as proteínas, né, no caso, que ajudam, né, no transporte, muitas vezes, de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Tá? Aí, no caso, essa membrana citoplasmática está presente em várias bactérias, elas regulam a permeabilidade da membrana e elas tornam a famosa rigidez, tá? No caso. E quem faz isso, né, são os opanoides, que estão presentes aqui, né, nessa camada lipídica. Tá? Se a gente pode falar de alguma dessa bicamada, podemos ver que o colesterol também, né, é um composto análogo presente na membrana citoplasmática dos eucariotos, né, no caso. Já nas bactérias, são esses ropanoides. Tá? Já no caso, nas arqueias, né, esse outro tipo de organismos, né, também ela tem uma composição derivado fitanil ou bifitanil e o crenarqueol. O crenarqueol, no caso, essa camada, né, essa membrana é composta de uma monocamada, no caso, uma mistura entre uma mono e uma bi, mas basicamente é uma monocamada citoplasmática presente. Quais são as funções dessa membrana citoplasmática?
Tem várias funções dessa membrana citoplasmática. Essas funções, né, como dessa membrana citoplasmática, compreende uma barreira de permeabilidade, de ancoragem de proteínas, também lipoproteínas, que elas estão envolvidas nos processos de transporte, bioenergia e quimiotaxia, assim também como para conservar energia dentro delas, né? E no caso dessa barreira de permeabilidade é por causa da característica dela ser hidrofóbica. Com isso, né, evita o extravassamento. Então, o citoplasma que está, né, dentro dessa membrana citoplasmática, no caso, né, o citoplasma é uma solução aquosa. Também temos moléculas hidrofóbicas, que elas também atravessam essa barreira permeável, porque é uma difusão simples. Moléculas carregadas ou hidrofílicas, né, aí a coisa muda, né, que elas não atravessam, somente as moléculas hidrofóbicas elas conseguem atravessar essa membrana citoplasmática. Isso é importante porque isso está envolvido no acúmulo de nutrientes, né, tanto do meio extracelular para o meio intracelular. Né. A água também atravessa, né, de maneira acelerada através do que? Das aquaporinas. Lembra que tínhamos falado das porinas, né, que são o que comunica de um meio intra para extracelular. Os tipos de sistemas de transporte normalmente desenvolvem essa membrana citoplasmática. Pode ser difusão simples ou transporte simples, que a gente está falando, né? No qual ela usa uma energia de gradiente de prótons, não tem alteração química. Pode ser também por translocação do grupo, várias proteínas presentes, só que aí vai ter gasto de energia, e isso é o menos que a célula quer, gastar energia. Moléculas, no caso do gasto de energia, a molécula é modificada por fosforilação, né, o que vai gerando também gasto de energia. Exemplo, as glicoses, a manose e a frutose. Também eles vão estar envolvidas, né, os tipos de sistemas de transportes, o sistema ABC, que é a ATP binding cassette, né, no qual ela está envolvida, né, com essa parte da formação de ATP, já que a ATP é uma fonte de energia, não tem alteração química e tem uma alta afinidade por qualquer ligante. Quando a gente fala qualquer ligante, é qualquer molécula produzida pelo próprio, né, que seja um ligante endógeno, que ele entra dentro dessas células. Tá? E aqui no desenho estamos mostrando isso, né, o transporte simples, promovido pela energia da força próton motiva, né, no caso, do meio extra para o meio intra, a translocação de grupo e o transportador AVC. São essas as três classes de sistemas transportadores na membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática, no caso do transporte, né, ela oferece um transporte simples, né, envolve apenas uma proteína TM, né, processo de difusão simples, na qual vai do meio extracelular para o meio intracelular. Com isso acumula nutrientes. É por isso que essa célula bacteriana ela acumula, né, e absorve rapidamente esses nutrientes. Esse sistema de transporte, essa membrana citoplasmática, é de alta sensibilidade, ela é muito específica, tem muita especificidade no caso, e está caracterizada pela alta afinidade por um único tipo ou classe de moléculas, por isso que ela tem altamente específica no caso, tá? Na parte, né, no caso dos transportadores, que também a gente vai encontrar, temos o transportador passivo e o transportador ativo. No caso, o passivo, né, que é a difusão simples, sem gasto de energia, é uma das mais utilizadas, como nós tínhamos falado. O ativo também está presente, mas tem gasto de energia. E aí é uma gradiente de concentração, no caso, né?
A membrana citoplasmática é suficiente para manter a integridade da célula procariota? O que vocês me dizem? Então, a gente vai estudar essa questão no caso da parede celular, tá? Que ela se encontra logo depois da membrana citoplasmática, que estamos fazendo a citoplasmática, e a parede celular está logo depois. Lembrando, né, que essa parede celular é uma complexa matriz, né, conforme estamos mostrando aqui, de polissacáridos, tais como celulose ou pectina, né, que formam, no caso, uma barreira rígida, né, semipermeável, no caso lá fora da membrana plasmática, e ela protege, no caso, e faz no caso, a comprimento da sua célula. E essa exatamente a composição é altamente variável dependendo de cada espécie de bactéria. Por exemplo, dentro da parede celular nós temos tipos principais, que ela vai ser dividida no caso em bactérias gram-positivas e gram-negativas. Se você observa que no caso nas gram-positivas, no caso é o peptidoglicano e a membrana citoplasmática. Já nos gram-negativos tem também o peptidoglicano, tem a membrana citoplasmática, tem a presença de um periplasma e da membrana externa. Tá? Então, na membrana citoplasmática mais na parede celular, ela me forma um envoltório bacteriano. Aqui o que nós estamos falando, né, o peptidoglicano, esse aqui é uma célula encostando com outra. Tá? A membrana citoplasmática e a parede celular. Nas gram-positivas, a gente tem características importantes, né? No caso das gram-positivas, a composição é relativamente simples, tá? Tem um peptidoglicano, ou também chamado de mureína, que está composto por 70% e 90% dela. Ela é espessa, mas podemos observar a parede celular aqui no gráfico, na parte extracelular. Depois comunica com a membrana citoplasmática, nessas gram-positivas, observa aqui. Tá? Um exemplo, né, dessas gram-positivas, o Staphylococcus aureus. Tá? A gente podemos falar, né, que esse peptidoglicano, também conhecido como mureína, é um principal componente da camada rígida da parede e somente é encontrado em bactérias. Tá? Isso é muito importante. Essa mureína só a gente encontra em bactérias. Células eucariontes não encontramos, somente na procarionte. Unidades repetidas de um disacarídeo unido por polipeptídeos. E, enfim, tem algumas série de questões bioquímicas, né, que estamos observando aqui. Já as gram-negativas, a parede celular delas já é um pouco, bem, na verdade, diferente, né, como podemos estar observando. Tá? Aqui estamos normalmente observando essa parede das gram-negativas. Tá? A formação dessas ligações entre monômeros é catalisado por alguns tipos de enzimas, tá? No caso. Certo até aqui? E nas gram-positivas, né, no caso que a gente estava falando, né, nós temos também, né, aqueles componentes, como são as proteínas presentes nessa parede celular, o ácido teicoico, no caso, o ácido lipoteicoico, que são, no caso, atributos exclusivos das gram-positivas. A gram-negativa não possui isso aqui, tá, pessoal? E qual que é a função delas, na verdade? A função desses que a gente está falando agora é facilitar e regular a entrada e saída de cátions, tá? Sódio, potássio.
é receptor para bacteriófagos. Tá? Então, um receptor que você vai ligar com que? No caso, com outras células que vão fagocitar essas bactérias. Por exemplo, né, neutrófilos, células sanguíneas, né, neutrófilos, nós que já tínhamos visto também, macrófagos, enfim. E a identificação dessa parede celular é útil na identificação sorológica no caso dessas bactérias, tá? Então é muito importante lembrar essa parte, que são esses atributos exclusivos de gram-positivas. Isso aqui não tem grão negativo, tá? Que são os ácidos lipoteitoicos e na parede celular os ácidos teitoicos, tá, pessoal? Então ficar até aqui e a gente se vê na próxima aula.